Olá pessoal, tudo bem? Comentarei agora a prova de matemática da Escola de Sargento das Armas de 2018. Até o final de setembro, você terá acesso a todas as provas de 2008 até 2020. Na descrição do vídeo, você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas agora. E tem também uma playlist com todas as provas da ESA que já comentei. Serão dezenas de horas solucionando questões da ESA. Tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Caso queira, pause o vídeo e tente resolver as questões que estão na lista. Depois, basta acompanhar os comentários, passo a passo, com dicas que te ajudarão a entendê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Vamos aos comentários. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que 50 alunos leem somente o livro A, 30 alunos leem somente o livro B, 40 alunos leem somente o livro C. Então são 3 livros, né? Vamos construir 3 conjuntos para a gente poder distribuir esses valores nesses conjuntos. Montando aqui o diagrama, né? Vai representar o A, aqui vai representar o B, e esse daqui vai representar o conjunto C. A, B e C. No conjunto A, o somente ele vai estar representado aqui. No conjunto B, o somente vai estar representado aqui, e no conjunto C, o somente vai estar representado nessa parte de baixo. Então, aqui é somente A, aqui é somente B e aqui é somente C. Como ele coloca a quantidade de 50, nós já podemos colocar aqui dentro. 50 estão aqui, 30 estão aqui e 40 estão aqui. Continuando, então, 25 alunos leem os livros A e C. A e C são essas duas regiões. 25 alunos. Então, vamos colocar aqui uma setinha, só para identificar que tem 25 alunos nessas duas regiões aqui. 40 alunos leem os livros A e B. Então, nessa região aqui, nós temos 40 alunos. São essas duas regiões. E 25 alunos leem o livro B e C. B e C, então, entre essas duas aqui, nós temos 25 distribuídos entre essas duas regiões. Bom, como ele não falou nada na região central, então vamos chamar de X. A pergunta que ele faz é a seguinte: logo a quantidade de alunos que leem os livros A, B e C é... Ora, os livros A, B e C está representado ali pela letrinha X. Então, descobrindo esse total aqui, essa quantidade de X, a gente mata a questão. Então, desenvolvendo, vai ficar assim. 25 alunos estão entre A e C. Como aqui tem X, aqui vai ter 25 menos X. Aqui também tem 25, então aqui vai ser 25 menos X. E aqui tem 40, então essa região aqui vai ser a região 40 menos X. A soma dessas 7 regiões tem que dar os 180 alunos, tá? Então nós vamos somar tudo isso e encontrar 180. Então vamos lá. 50 mais 40, 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 25 mais 25, 50. 50 mais 40, 90. 90. X menos X, a gente pode cortar esse X com esse X aqui. Menos X, menos 2X. E isso é igual aos 180 alunos. Quer dizer, somamos todas as regiões e o que a gente tem que encontrar? 180 alunos. Vamos subtrair dos dois lados esses 120 alunos. Tirando 120 aqui vai dar 0, tirando 120 aqui vai dar 60. Agora a gente também pode subtrair 60. Vamos tirar 60 aqui, vai dar 0. Vamos tirar 60 aqui, vai dar 30. Então o que vai sobrar para a gente é 30 é igual a 2x. Ora, dividindo todo mundo aqui pelo número 2, nós vamos encontrar 15 é igual a x. 15 é igual a x, essa resposta a gente encontra na letra E. Considere o número complexo z igual a 2 mais 2i, calcule então z elevado a 100. Como é que a gente trabalha essa ideia, né, do z elevado a 100? Você pode pensar assim:
O expoente do z é par ou é ímpar, né? No caso desse problema é um expoente par. Então, todo expoente par ele pode ser escrito como 2 vezes um número qualquer. E a gente vai fazer isso aqui, né? Z elevado a 2 e depois vai separar o expoente n. Como o nosso expoente aqui é par, a gente vai fazer 2 vezes 50. Isso vai ficar z elevado a 2 e depois isso elevado a 50. Tá? Se o expoente fosse ímpar, não é o caso, mas se fosse ímpar, ele teria esse formato aqui. Então, a gente poderia trabalhar assim, z elevado a 2n vezes z elevado a 1. E essa primeira parte aqui, o primeiro fator, idêntico ao anterior, a gente pode fazer z elevado a 2 elevado a n vezes z, que está elevado a 1. Então, quando o expoente for ímpar, a gente separa o número 1 e transforma no número 1, expoente 1, e o expoente par. Nesse caso aqui, o nosso z é 2 mais 2i. Mas a gente pode escrever esse 2 mais 2i colocando 2 em evidência e transformando em 1 mais i. Isso facilita um pouquinho porque o 2 ele passa a ser um número que está realizando um produto no complexo 1 mais i. Então, a gente vai fazer assim. 2, 1 mais i. Tudo isso que é o z elevado a 2, a gente não pode, né, deixar de passar isso aqui. Tudo isso elevado a 50. Então, isso aqui vai ser igual. 2 elevado a 2 vai dar 4, né? A gente vai pegar esse 2 aqui, ó, e elevar esse expoente 2 aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 1 mais i elevado a 2 também, e tudo isso elevado a 50. 2 elevado a 2, vamos deixar quietinho aqui, vezes, aqui a gente vai ter quadrado do primeiro, que vai ser 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2i, mais o quadrado do segundo, que vai dar i ao quadrado. Tudo isso elevado a 50. Isso é igual. Agora a gente vai ter 2 elevado a 2 vezes 1 mais 2i. O que apareceu aqui? Apareceu aqui uma potência de i. Como é que a gente resolve uma potência de i? Ora, a gente pensa na tabelinha i a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado a 3. São esses os casos possíveis para as potências de i. Então, i elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é o próprio i. Agora, i elevado ao quadrado é só pegar esse número 1 e trocar o sinal dele. É o oposto do 1, é o menos 1. E o i elevado ao cubo é o oposto do i, é o menos i. Então, essa tabelinha, a gente tem que ter ela por perto, né? Aí, a gente tem aqui i elevado ao quadrado. E i elevado ao quadrado é o número menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 e tudo isso elevado a esse 50 que está ali. Isso aqui, então, vai ser igual. 2 vezes 50 vai dar 100 vezes. Aqui a gente pode cortar esse 1 com esse menos 1 e vai sobrar, então, 2i elevado a 50. Aí a gente vai ter 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 50 vezes i também elevado a 50. Agora, como resolver a potência de i elevado a 50? Bom, para isso, é só a gente entender que quando a gente tem um expoente no i, um expoente qualquer, a gente vai ter que pegar esse expoente qualquer n, nesse caso aqui, dividir ele pelo número 4 e pegar o resto dessa divisão. Esse resto vai ser colocado no lugar do n. Então, a gente trabalha com o resto da divisão do n pelo 4. Então, a gente vai pegar o 50, né, usando esse esqueminha aqui, e vai dividir o 50 pelo número 4. Ora, tirando 48 de 50, vai sobrar 2. Aqui não interessa para a gente. Então, 2 é o que interessa. Então, o i elevado a 50 é a mesma coisa que o i elevado a 2. Ou seja, o i elevado a 50 é a mesma coisa que o i elevado a 2. Voltando para cá, a gente vai ter 100 mais 50, né? 2 vezes 100 vezes 2 elevado a 50 vai dar 2 elevado a 50, 150. Vezes i, 50 vai se transformar no número 2. De novo, a gente volta na tabela. I ao quadrado é igual a menos 1.
Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 150 vezes o número menos 1, que vai dar menos 2 elevado a 150. Aí nós temos que analisar as alternativas, né? Então, vamos lá. É um número real positivo? Esse resultado é positivo? 150, né? Menos 2 a 150? Não. É negativo. Então, isso aqui está errado. Tem argumento π sobre 4? Bom, como é que a gente vai descobrir esse argumento, né? Uma maneira bem simples de descobrir o argumento é perceber aonde se localiza esse número. Como ele é um número real, esse aqui é um plano, né? Só para a gente lembrar, é o plano de Argand-Gauss. Então, aqui a gente tem os números reais e aqui nós temos os números imaginários e aqui forma 90 graus, tá? Esse número aqui é um número real, então ele vai ser representado aqui na reta real. Como ele é negativo, ele vai ser representado do lado esquerdo, então ele é representado do lado de cá. Bom, o argumento é o ângulo que o complexo forma, esse aqui é um número complexo, ele forma com um eixo real. Então, nesse caso aqui, se a gente sair dessa posição até essa posição, o ângulo que a gente vê aqui é um ângulo de 180 graus. Ora, esse ângulo de 180 graus, ele é representado como π rad. Então, esse número menos 2 elevado a 150, ele tem um argumento de 180 graus ou π radiano. Bom, aqui ele disse que é π sobre 4 radiano, o que está errado. Então, não é a letra B. Vamos para a letra C. É um número imaginário puro. O que é um número imaginário puro? É um número na forma B vezes I. Por exemplo, 3I. É um número imaginário puro. Então, tem que ter o I. Esse cara aqui não tem o I. Então, não é um imaginário puro. Ele tem módulo igual a 1. O que é módulo igual a 1? É você pegar o número e colocar um módulo nele, né? Então, seria isso daqui, para analisar a D. Você teria que pegar aquele número ali, menos 2 elevado a 150, colocar módulo, e o resultado disso aqui tinha que dar 1. No caso aqui é falso, porque o resultado disso é 2 elevado a 150 positivo. Então, a D, ela é falsa. Bom, sobrou a E. É um número real negativo. Realmente, se a gente analisar aqui, ele é um número real negativo. Então, é a letra E a nossa resposta. Então, pessoal, é claro que numa prova a gente vai analisar as alternativas mais simples, né? A gente poderia ter analisado a e a E logo, para depois ter tratado as demais. Mas como é para aprender, para perceber a solução, eu acabei fazendo todas. Seja a função definida por f de domínio real e contra domínio real, então vamos tirar essa informação aqui, né? É uma função de domínio real contra domínio real, tal que f de x, que é a função, ela é dada pela lei 2 elevado a x, que é uma exponencial, né? Então, quanto vale f de a mais 1 menos o f de a? Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Encontrar a imagem de a mais 1 através da lei f de x, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso substituindo, né, o a mais 1 no lugar do x. Depois a mesma coisa com f de a, tá? Então vai ficar assim, f, procurando a imagem de a mais 1, a gente vai pegar a lei f, no lugar de x colocou a mais 1, então no lugar desse x aqui a gente vai colocar a mais 1. Agora vamos pegar a imagem, vamos procurar a imagem do a através da mesma lei, então vai pegar o 2 e no lugar do x vamos colocar a. Vamos substituir 2 elevado a mais 1 aqui, né? Que vai ficar 2 elevado a a mais 1. E vamos substituir 2 elevado a a aqui. 2 elevado a a. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Abrir, né? O 2 elevado a a mais 1. Fica 2 elevado a a vezes, né? Transforma em produto, 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a a. Aí, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 vezes 2 elevado a a, menos 2 elevado a a. Observem que nós temos aqui dois termos, e nos dois termos o 2 elevado a a é uma constante, né? Então, a gente pode colocar esse 2 elevado a a em evidência. Então, a gente vai abrir um parênteses aqui. Então, tira esse 2 elevado a a aqui, sobra o 2. Tira esse 2 elevado a a aqui, sobra o menos 1. Então, a gente tem 2 menos 1, que vai dar 1 vezes 2 elevado a a. Ora, então o resultado é o próprio 2 elevado a a.
E o problema pede que isso é igual a quem? Vamos lá. Ele coloca aqui as alternativas de A a E. Na A, ele diz assim, é o f de 1? Ora, o f de 1, vamos usar a lei, calculando, vai ficar 2 elevado a 1, vai dar 2. E 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a A. Então, não é a A, tá? Então, vamos para B. B é o número 2? Não, não é o número 2, porque aqui deu 2 elevado a A. Então, não é a B. É a C? A C é 1. Pelo mesmo motivo da anterior, não é a C. D. 2 vezes f de A. Ora, 2 vezes f de A é igual a 2 vezes quem é f de A? É 2 elevado a A. Está aqui e está aqui, né? 2 elevado a A. E isso daqui, 2 vezes 2 elevado a A, não é 2 elevado a A. Então, não é a D. Bom, sobrou a E. F de A é igual a isso daqui. Vamos ver na E. Se você pegar f de x e trocar aqui pelo A, vai dar realmente 2 elevado a A. Então, é a letra E. Sejam, aí aqui ele vai dar a função f, vamos tirar para cá, né? Aí ele dá aqui, x pertence aos reais, tal que esse x ele é maior do que zero. Essa primeira parte é o domínio, né? E a segunda parte aqui é o contradomínio. Então, a primeira parte é o domínio da função f e a segunda parte é o contradomínio, tá? Aí ele dá também g, ele fala da função g, que é uma função de domínio real e contradomínio também real. Definida pelas leis, aí a lei f, vamos anotar isso aqui, é uma lei log de x numa base 2. Aí ele dá agora a lei g, que é igual a 1/4 vezes 2 elevado a x. Qual é o valor? Aí a pergunta dele é f bola g de 2. Então, é uma função composta, né? A gente pode escrever isso assim, né? f g de 2. Ora, para resolver essa questão, a gente calcula o g de 2 primeiro, né? Então, vai ficar assim, g de 2. Através da lei g, que é 1/4 de 2 elevado a x, a gente vai ter aqui 1/4 de 2 elevado a 2. Ora, 2 elevado a 2 é 4. Então, a gente vai ter 1/4 vezes 4. Divide o 4 aqui com 4, então a gente vai ter 1 como resultado. Então, o g de 2 vale 1. Ou a imagem do 2 é 1. Bom, tendo isso daqui, a gente agora substitui aqui. Então, a gente vai ter f de 1. Porque se eu tenho f de g de 2 e g de 2 vale 1, então eu tenho f de 1. Jogando 1 na lei f, a gente vai encontrar o seguinte. F é log de x na base 2. Então, vai ser 1 na base 2. Ora, o log de 1 na base 2 sempre vai dar como resultado o número 0. Logo, o f bola g de 2 tem que resultar em 0. E isso a gente encontra na letra C. Adotando-se log de 2 igual a x, vamos tirar esse valor para cá, né? Log de 2 é igual a x. Qual é a base, né? A base é a base 10. Quando não aparece, a gente coloca a base 10. O outro log de 3, ele vale y. Qual é a base que ele deu aqui? De novo, ele deu a base 10, tá? O valor de log de 120 na base 5 é igual a quanto? Observem que a gente tem que transformar log 120 na base 5 numa dessas expressões aqui, tá? Então, vamos lá. Como a base do log aqui, que ele está trabalhando, é 10, vamos transformar nosso log de 120 na base 5 para a base 10. Como é que a gente faz isso? Bom, tem que fazer uma mudança de base, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui um log de um número A numa base B. Isso aqui pode ser transformado para um log de A sobre um log de B numa base escolhida aqui qualquer, né? Válida, claro, chamar de base C. Então, a gente pode mudar um log numa base qualquer, no caso aqui B, para uma base C, desde que a gente utilize essa divisão aqui, tá? Então, usando esse esquema, vamos transformar isso aqui para a base 10, porque a base 10 é a base do nosso problema aqui, tá? Então, vai ficar log de 120 na base 10 sobre log de 5 também na base 10.
Agora, o próximo passo é fatorar o 120. O 120 fatorado, tá? Só para adiantar o cálculo aqui, ele é 12 vezes 10. Ora, o 12 é 3 vezes 4. E o 4 é 2 ao quadrado. E o 10 é 2 vezes 5. Então, o nosso 120, ele é, na verdade, 2 ao quadrado vezes 2, dá 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5. Então, aqui a gente vai ter 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5. Eu não multipliquei esse 2 porque tem um macete aqui, né? Como a base que a gente vai estar trabalhando é 10, a melhor coisa a fazer é deixar o 10 aqui. Sempre que puder, deixar ele. Então, eu vou deixar aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 10, tá? Mas, normalmente, a gente junta tudo. 2 ao quadrado vezes 2 dá 2 ao cubo. A gente pode trabalhar esse 5 assim, né? 10 dividido por 2 é o 5. Então, usando essas duas ideias aqui, a gente vai fazer assim. Log desse número aqui, né? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 10 sobre log de 10 dividido por 2. Bom, agora a gente vai de novo trabalhar uma propriedade. Se eu tenho um produto ali no logaritmando, tipo A vezes B, aqui a base, qualquer base, vamos chamar de base C, a gente pode transformar isso aqui numa soma, né? Log de A na base C, mais log de B também na base C. Então, vamos transformar isso aqui. Vai ficar assim. Log de 2 ao quadrado na base 10, né? Tá tudo na base 10, mais log de 3 na base 10, mais log de 10 na base 10. Na parte de baixo, a gente vai ter a diferença, né? Log, se eu tivesse o A dividido pelo B aqui, esse aqui numa base C, você vai ficar log de A na base C, menos log de B na base C. Então, a gente vai subtrair porque é uma divisão no logaritmando aqui. Então, a gente vai ter log de 10, também na base 10, menos log de 2. Observe agora que vai ficar bem tranquilo. Ó. A gente tem aqui, esse expoente 2 é uma outra propriedade, né? Ele pode, quando a gente tem aqui log de um número qualquer, por exemplo, A elevado a B, numa base C, esse B ele vem multiplicando aqui o log, né? Log de A na base C. Então, é isso que a gente vai fazer com esse número 2 que está aqui, ó, esse expoente aqui. Ó. Então, ele vem para frente, 2 vezes log de 2, mais log de 3, mais uma ideia aqui, né? Uma consequênciazinha. Eu tenho log de coisas iguais, de A na base A, isso é igual a 1. Se esse A for maior do que 0, lógico, esse A não for o número 1. Então, vai dar 1. Como aqui é 10, 10 vai dar 1, tá? Então, aqui vai ser 1 sobre log de 10 na base 10 de novo, vai ter 1, menos o log de 2. Ora, mas ele disse que o log de 2 é x e o log de 3 é y. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar um x no lugar desse cara. Aqui a gente vai colocar um y. E aqui a gente vai colocar um x. Vai ficar assim. 2 vezes x mais y mais o número 1. Tudo isso dividido por 1 menos o número x. Observando as alternativas, então, vamos lá. Aqui não é 2x, aqui é 2x mais y, mas está faltando o número 1. Aqui é x, está errado, tinha que ser 2x. Aqui x mais 2y, está faltando 2x. Sobrou a última aqui, 2x mais y mais 1, 1 menos x. Então, é a letra E. O valor da expressão A é igual a log de meio na base 2 mais log de 32 na base 8 é quanto? Então, vamos lá. A é igual a log de 1 sobre 2 na base 2 mais log de 32 na base 8. Observem aqui que 2,5 dá para jogar todo mundo na mesma base 2. A mesma coisa, 32 é uma base, dá para transformar na base 2, né? E o 8 também. Ficaria assim, o A é igual a log de 2 elevado a menos 1, tá? Isso na base 2, mais log. O 32, quando fatorado, ele é a mesma coisa que 2 à quinta, né? 2 à quinta. E o 8, quando fatorado, ele é 2 ao cubo. Então, nós vamos ter aqui 2 à quinta
na base 2 ao cubo. Bom, aí tem uma dica aqui que é legal para resolver esse tipo de problema, que é essa aqui. Quando eu tenho log de um número qualquer, por exemplo, a elevado a x, e b elevado a y, nós podemos dividir x, que é o expoente do a, pelo y, que é o expoente do b, vezes o log de a na base b. Isso adianta um pouquinho o cálculo, tá? Então, observando as duas ideias aqui, ó, menos 1, ele pode ser colocado em cima do expoente 1. E o 5 pode ser colocado em cima do 3, né? Então vai ficar assim, a é igual a menos 1 dividido pelo 1, vezes o log de 2 na base 2. Agora, 5 dividido pelo 3, vezes o log de 2 na base 2 de novo. De novo, aparece aqui uma consequência que é bem simples. Quando a gente tem o log de um número e ele aparece na base, o resultado disso é 1 quando esse a ele for um número positivo e ele não for o número 1, tá? Então, a gente vai ter aqui a é igual a menos 1 sobre 1 menos 1. Isso aqui vai dar 1, né? Vou colocar aqui, ó. 1. Isso aqui também vai dar 1. Tá? Então, vai ficar menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E mais 5 terços vezes 1 vai dar 5 terços. Agora, vamos somar essas duas ideias aqui. Então, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 mais 5. Tudo isso dividido pelo número 3. E a gente entende que o a é igual a 5 menos 3, 2. 2 dividido pelo 3. Tá? E isso a gente encontra na letra E. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães. Então, um entre 3 tipos de pães. Uma entre 4 tipos de salsichas. E um entre 5 tipos de molhos. Identifique a quantidade de cachorros quentes diferentes que podem ser feitos. Então, para resolver essa questão, vamos montar o seguinte esquema, né? Ele pode escolher um entre 3 tipos de pães. Então, aqui ele tem 3 pães e ele pode escolher um entre 3. Mas ele tem 3 possibilidades, tá? Ele pode escolher uma entre 4 tipos de salsichas. Então, aqui tem 4 tipos e ele pode, dessas 4, escolher uma. Ele tem 4 possibilidades. E agora, para escolher o molho, ele tem 5 possibilidades e ele pode escolher uma delas. Então, aqui 5. Ora, como ele tem 3 possibilidades aqui, 4 aqui e 5 aqui, pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar 3 vezes 4 e depois multiplicar esse resultado por 5. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 5, o total aqui é 60. Nós temos 60 possibilidades de montar um cachorro-quente dessa maneira. E 60 a gente encontra aqui na letra D. Dadas as matrizes A igual, aí tem uma matriz aqui 2 por 2, né? K ao quadrado, menos 4, 4 e elemento menos 1. Essa matriz é uma matriz 2 por 2. E B é uma matriz 2 por 1. Tem 2 linhas e uma coluna, né? 2 por 1. Considere que a equação matricial A, matriz A, que multiplica a matriz X, gerando então a matriz B. E tem solução única. O resultado disso. Podemos afirmar que o valor de K é... O que a gente tem aqui? A gente tem um produto, né? A matriz A, ela é uma matriz 2 por 2. Vamos analisar qual é o tamanho da matriz X vezes a matriz X. Como a gente não sabe qual é o tipo da matriz X, vamos chamar de R vezes T. Isso é igual à matriz B, que é uma matriz 2 vezes 1. Nós sabemos que, para existir o produto de matrizes, esse número aqui, que é o número de colunas, tem que ser igual ao número de linhas da matriz X. Então, é certo que 2 é igual a R. Uma outra coisa que a gente sabe também é que esse T ele vai gerar
esse valor aqui. Ou seja, o número de colunas aqui é igual ao número de colunas aqui. O 2, ele saiu da onde, né? O 2, ele saiu daqui, ó. Esse 2, que é o número de linhas da matriz A, ele também é o número de linhas da matriz B, tá? Então, 2 igual a 2. Então, a gente já sabe que R vale 2 e T vale 1. Logo, a matriz X é uma matriz 2 por 1. Então, a matriz X, a gente tira daqui, ela é uma matriz 2 por 1. Então, nós podemos multiplicar assim, né? Nós podemos pegar a matriz A, que é a matriz K ao quadrado menos 4 e menos 1, e multiplicar a matriz K pela matriz X. Como é uma matriz 2 por 1, nós vamos chamar ela de X e Y. Então, vamos colocar essa matriz aqui. X, Y. E isso é igual à matriz B, que é a matriz 1 e 1. Bom, se a gente fizer o produto dessas duas matrizes, o que nós vamos encontrar aqui é K ao quadrado vezes X menos 4Y. E igualando a 1, nós vamos ter uma equação com duas variáveis. Se a gente multiplicar aqui embaixo, nós também vamos ter 4x menos y igual a 1, que é uma outra equação. Então, isso daqui vai gerar, no final, um sistema. E esse sistema, ele vai ser um sistema 2 por 2. É o que vai gerar do produto dessas duas matrizes igual essa matriz 1, 1 aqui. Então, a gente vai ter um sistema 2 por 2. Como esse sistema tem solução única, tá? Então, esse sistema é um sistema possível e determinado. Ora, se é um sistema possível e determinado, então o determinante dessa matriz aqui, o determinante da matriz A, ele tem que ser diferente de zero, para que a gente tenha uma única solução nesse sistema aqui. Então, o que a gente precisa fazer é calcular o determinante dessa matriz, K ao quadrado menos 4, 4 e menos 1, e esse determinante, ele não pode ser nulo. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente descobre os valores de K que vão atender o problema. Então, vamos lá. O determinante de uma matriz 2 por 2 é o produto dos elementos da sua diagonal principal. Então, vai ficar menos K ao quadrado, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui vai dar menos 16. Isso tem que ser diferente de zero. Então, nós vamos ter menos K ao quadrado mais 16 é diferente de zero. Passando o K para o outro lado, nós vamos ter 16 é diferente de K ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, nós vamos ter K é diferente de mais ou menos raiz quadrada de 16. O que vai dar para a gente? K diferente de mais ou menos 4. E K diferente de mais ou menos 4, a gente encontra na letra B. Uma segunda solução para esse problema seria essa daqui, solução 2. A gente tem essa matriz K ao quadrado menos 4 e 4 menos 1. Ela multiplica uma matriz com duas incógnitas que a gente ainda não tem, que é a matriz X, Y. E essa matriz com duas incógnitas vai gerar uma outra matriz, que é a matriz 1 e 1. Então, fazendo esse produto, nós vamos encontrar o seguinte sistema. K ao quadrado vezes x, vai ficar K ao quadrado x, menos 4y, isso é igual ao número 1. E 4 vezes x, menos y, é igual a 1. E aí a gente vai montar o sistema. Agora, um sistema, na sua forma geral, ele é escrito assim, né? A1x mais B1y, um sistema 2 por 2, é igual a C1. A2x mais B2y é igual a C2. Ora, se esse sistema é um sistema 2 por 2, e ele é um sistema possível determinado, porque ele só tem uma solução, o problema disse isso, então, para ele ser um sistema possível e determinado, o A1 dividido pelo A2, que são os coeficientes aqui do x, tem que ser diferente do B1 dividido pelo B2. Então, é só usar essa regrinha aqui, ó, para o sistema montado, que a gente sabe que ele vai ser um sistema possível e determinado e ele vai ter apenas uma solução. Então, vamos lá. Quem é o A1 aqui? É K ao quadrado. Então, vamos lá. Tirando aqui, ó, K
k ao quadrado vai ser dividido pelo A2, que é 4. Isso tem que ser diferente do B1, né? No caso aqui B1, que é menos 4, dividido pelo B2, que é menos 1. Ora, esse sinal aqui a gente já pode eliminar ele, né? Menos com menos vai ficar mais. A gente vai ter, então, k ao quadrado vezes 1 vai dar k ao quadrado, e 4 vezes 4 vai dar 16. Aqui é diferente, né? Aí passa para o outro lado o expoente, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 16. E, de novo, a gente vai ter k é diferente de mais ou menos 4. Então, é isso, tá? Em uma PA, o 10º termo, então aqui, ó, o 10º termo vale 16. Então, vamos tirar isso? A10 é igual a 16. E o 9º termo é 6 unidades maior que o 5º termo. Então, o 9º termo é 6 unidades maior que o 5º termo. Logo, o 12º termo vale quanto? Então, o A12 vale quanto? Antes de começar o problema, vamos fazer uma observação aqui. Nós sabemos que um termo AN é igual a um termo qualquer, chamado de AK, mais N menos K, tem que subtrair aqui, N menos K, vezes a razão da PA. Nessa segunda equação, nós temos A9 e A5. Nós podemos dizer assim, A9 é igual a 5, mais 9 menos 5, 4R. Então, olha só. AN, A9, é igual a 5, mais N menos K, 9 menos 5, 4R. Só que o A9, ele vale 6 mais o A5. E isso é igual ao A5 mais 4R. Ora, nós podemos eliminar esse A5 dos dois lados. Então, sobrou aqui 4R é igual a 6. Dividindo todo mundo pelo número 2, vai sobrar 2R é igual a 3. Logo, R é igual a 3 dividido por 2. Bom, nós descobrimos a razão. Ele pede o A12 e deu o A10. Ora, então nós podemos fazer assim. A12 é igual ao A10. Então, AN é igual ao A10, ao AK, mais 12 menos 10. 12 menos 10, 2 vezes a razão. Ora, como ele quer o A12, e a gente já tem o A10, que vale 16, então é só somar 2 vezes a razão 3/2. Ora, vamos simplificar aqui, né? Por 2. E nós vamos ter, então, A12 é igual a 16 mais 3. A12 é igual a 19. E 19 a gente encontra na letra B. Se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o tempo necessário para percorrer o mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, irá diminuir de quanto? Então, vamos resolver essa questão assim. Vamos construir duas situações aqui. A situação número 1. A velocidade é de 100%, tá? E ela vai aumentar. Velocidade, ela é de 100%. E o tempo que se leva para percorrer uma determinada distância, vamos considerar que é um tempo 100%. Aí a situação número 2 é a alterada. Situação 2. A velocidade agora, ela aumenta. Ela passa a ser 60% a mais, então ela vai para 160%. E o tempo, eu não sei qual é, vou chamar ele de x. Ora, se a velocidade aumenta para percorrer uma distância, o tempo vai diminuir, né? Então são grandezas inversas. Uma aumenta, a outra diminui. Na velocidade, a gente tem 100 e vai passar a ter 160%. O tempo,
a gente tem 100 e vai passar a ter x, x%. Então, como são grandezas inversas, a gente pode dizer que 100 está para 160, assim como x está para 100, tá? Porque a gente tem que inverter. Então, a gente multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter 160x é igual a 100 vezes 100. Ora, a gente já pode cortar esse zero aqui, ó, dividindo por 10, cortar com esse zero aqui dividido por 10, né? Então, vai ficar 16x é igual a 100 vezes 10. A gente pode dividir isso aqui por 4, vai dar 25. E a gente pode dividir isso aqui por 4, vai dar 4. Então, a gente vai ter 4x é igual a 25 vezes 10. A gente também pode dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2. Então, a gente vai ter 2x é igual a 25 vezes 5, que vai dar 125. Como tem que dividir por 2, a gente vai ter 12 por 2, 6, 5 por 2, 2, vai sobrar 1, vai dar 62,5. Como o x é em porcento, 62,5%. Mas ele não quer saber esse valor, ele quer saber o quanto vai diminuir o tempo. Então, o tempo ele era de 100%. 100% menos 62,5% é igual a 37,5%. E isso a gente encontra na letra E. Uma outra maneira de resolver esse problema poderia ser assim, né? A velocidade e o tempo. Eu não sei a velocidade, eu vou chamar a velocidade de x. E não sei qual é o tempo, eu vou chamar ele de y. A velocidade ela vai aumentar 60%. Então, se a gente pegar x e aumentar 60% de x, a gente vai então ter 1 mais 0,6 de x. Isso vai dar 1,6x. Então, aqui seria 1,6x. E o tempo a gente não sabe a alteração que ele vai sofrer. Mas vamos chamar de AY, essa alteração. Essas duas grandezas, elas são grandezas inversas. Então, x está para 1,6 de x, assim como AY está para y. Observem que tanto o x desaparece do problema, fica 1 e 1, como o y também. Aqui fica 1 e 1. E a gente vai ter, então, a do lado de cá é igual a 1 dividido por 1,6. Multiplicando por 10, vai ser 10 dividido por 16. 10 dividido por 16 é a mesma coisa que 5 dividido por 8. 5 dividido por 8 é a mesma coisa que 5 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Ora, se a gente multiplicar por 5 lá em cima, a gente tem que multiplicar por 5 lá embaixo. Aí aqui vai se transformar em 10. Se a gente multiplicar por 5 lá em cima, vai ter que multiplicar por 5 aqui embaixo. Aqui vai ter outro 10. E se a gente multiplicar por 5 lá em cima, vai ter que multiplicar por 5 aqui embaixo. Aqui vai ter outro 10. Então, esse resultado no final vai ser 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25 vai dar 625. Tudo isso dividido por 10, 100, 1000. Ora, o nosso A ele vai ser igual a 0,625. E isso, em porcentagem, né, vezes 100, vai dar 62,5%. Então, a gente saiu aqui de 1, que seria o nosso 100%, para 62,5%. Ora, como a gente quer saber o quanto diminuiu, então a gente vai pegar de novo 100% e tirar 62,5%. E isso vai ser igual a 37,5%.